Aluno da mediação tecnológica. A nossa aula de hoje, essa aula de número 31, é uma aula que nós precisamos entender um pouquinho mais lá atrás. Bem lá atrás. Vocês conhecem a Bíblia, né? Na Bíblia, tem o primeiro livro da Bíblia chamado Gênesis. No livro Gênesis, nós temos uma passagem onde Abraão teve, devido a Abraão já ser idoso e tudo, Deus o abençoou, dentro daquele contexto bíblico, Abraão teve um filho com uma escrava, com Agar. Nós estamos falando do filho de Abraão, chamado Ismael. Depois, Abraão teve outro filho, agora com Sara. Sarais, depois Sara. Sara tem um filho, o primeiro filho dele vai ser o Ismael. O segundo filho é Isaac, que teve com Sara. Daí começa a briga histórica. Isaac levou a descendência de Abraão, e Ismael leva também entre seus 12 filhos, que se tornaram 12 príncipes, a formar um outro povo. Daí nós vamos entender quem são o povo judeu e quem são o povo islâmico. Aula de hoje para vocês, na tela. Aula de número 31. Eu, professor Beto aqui, João Herbert, mais conhecido como Beto, e o Sam aqui, meu intérprete, estarei com vocês nessa aula. Porque hoje nós vamos falar sobre a criação do Estado de Israel, sobre a luta por um Estado palestino, sobre a fundação da OLP e sobre a criação da ANP. Vamos entender tudo isso. Questão para o Enem, hein? E como tem questão para o Enem, nós temos aí as habilidades da aula de hoje. E a gente já começa a falar sobre isso daqui. Sobre esse conflito árabe-israelense. Árabe-israelense. Israelense, eles são os descendentes de Isaac, depois Jacó e toda aquela descendência. E os árabes, eles têm a descendência aqui do Ismael. Só para vocês terem todos esses dois filhos de Abraão. Esse daqui filho com Sara e esse daqui filho de Agar, escrava de Sara. O conflito árabe-israelense no Oriente Médio é um dos principais enfrentamentos regionais que marca o cenário internacional nas últimas décadas. Conflito que existe até hoje. Inclusive, esses dias, nós estamos aí, quando a gente fala sobre esse conflito, nós estamos aí nos deparando aí com as ruas tomadas, lá é um barril de pólvora. Qualquer momento pode estourar uma guerra. E recentemente, esses dias, nós tivemos aí a possibilidade de estourar uma guerra sangrenta entre israelense e palestino. Mas nós precisamos entender, antes disso aí, o que vai ser esse movimento que começa lá no século XIX, o sionismo. Para entender esse conflito, é preciso recuar até o fim do século XIX, quando teve início o movimento sionista na Europa, sob a liderança do jornalista Theodor Herzl. Então, esse jornalista, ele traz esse movimento sionista. O que vai ser, professor, esse movimento sionista? Esse movimento sionista, no ano 70 depois de Cristo, nós ainda estávamos sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano, foi necessário que o Império Romano expandisse sua região, e ao expandir sua região, o Império Romano ele expulsa os judeus de sua terra. Judeus que teve a terra prometida, teve toda aquela questão, novamente
é expulso de sua terra, chamado diáspora. Ele se espalhou pelo mundo. A Bíblia trabalha isso como diáspora. Ao se espalhar pelo mundo, eles ficaram sem uma nação, sem um país. Havia um povo, mas não havia um país. Então começou um movimento chamado sionista. Por esse cara aí, olha aí na tela para vocês. Por esse cara aí. Começa aí no século XIX. No primeiro congresso sionista aqui, eles defenderam a ideia de reunir o povo judeu disperso pelo mundo, em um Estado judaico independente. Então, esse cara aqui, ele pensava isso. Ele começa esse movimento sionista. Ele queria organizar esse povo judeu. Ele dizia, esse povo judeu que está espalhado pelo mundo, na Alemanha, na África, na Ásia, na América, espalhado pelo mundo, pela Europa como um todo estava espalhado. Inclusive, a Alemanha vai tentar eliminar todos eles na Segunda Guerra Mundial, através do Holocausto cometido por Hitler. E esse movimento sionista é um movimento muito forte. O local escolhido, aonde foi? Voltamos lá à Bíblia. Lembra da Terra Prometida? Lembra da Palestina? Lá em Gênesis falava que era a Terra Prometida e tudo. O povo saiu para ir para a Terra Prometida e a Terra já estava ocupada. Daí começa o conflito. E o local escolhido foi justamente a Palestina, considerada a área de origem ancestral do povo judeu. Os hebreus, que eram os descendentes do povo hebreu durante a Bíblia Sagrada, conforme a Bíblia Sagrada. Então, por isso que para entender a história desse povo, a história da diáspora, nós precisamos recorrer a um livro chamado Bíblia Sagrada. Lá na Bíblia Sagrada, em Gênesis, ele vai falar sobre a história desse hebreu. Quando ele sai ali entre o rio Tigres e o Eufrates, ali da Mesopotâmia. Eles vão sair da Mesopotâmia e eles vão em marcha para a Terra Sagrada. Aí, durante o processo histórico, nós tivemos o cativeiro da Babilônia, nós tivemos o cativeiro lá no Egito, nós tivemos a fuga do Egito, chamado passagem, na Páscoa, a passagem. Lembra da fuga aí de Moisés? Pois é, tudo isso faz parte desse povo, da história desse povo judeu. E esse povo, ele precisava de uma terra. Só que essa terra também já estava ocupada por outros descendentes de Abraão. Só que era o descendente de quem? De Ismael, filho da Agar, da escrava. Que, segundo a concepção do judaísmo, eles não consideram ele como herdeiro legítimo. E eles precisavam ocupar aquela região. Porque tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, após aquela perseguição também do povo judeu, nós vamos entender que intensificou mais ainda esse movimento sionista para o retorno àquela região, para o retorno ali da Palestina. Olha aí na tela de vocês, para vocês olharem direitinho da Palestina. Aqui é o mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. Aqui nós temos Gaza, nós temos a Cisjordânia, nós temos aqui Jerusalém. Jerusalém tem uma coisa interessante, Jerusalém. Ela é uma cidade sagrada para 3 povos. É sagrada para o povo islâmico, é sagrada para o povo judeu e é sagrada para o povo cristão, Jerusalém. Nós temos aqui o Egito, aqui embaixo, Transjordânia aqui, e aqui seria o Estado judeu, esse marronzinho aqui, o Estado judeu, e o amarelo, o Estado árabe. Mas eu quero lembrar vocês que tudo aqui era o Estado árabe. E os judeus chegaram para ocupar. Mas vamos entender como é que se dá essa ocupação. Como é que se dá essa criação do Estado de Israel. Grupos de judeus europeus começaram a adquirir, desde então, terras na Palestina. Então eles estavam ganhando dinheiro na Europa, e eles vão para a Palestina, olha, vamos comprar terra, vamos adquirir aqui terra na Palestina. Ali fundaram diversas colônias agrícolas, tendo como objetivo estabelecer o sonhado Estado judaico
independente. Então, eles já foram, através da compra, ocupando aquela região. Devido à perseguição nazista, lembra da Segunda Guerra Mundial, que nós já estudamos sobre essa perseguição nazista aos judeus? Sobre os campos de concentração, sobre o Holocausto, onde milhares de judeus europeus migraram para a Palestina, aumentando a colonização judaica na região. Então, antes de eu voltar ao mapa, vem aqui comigo. Segunda Guerra Mundial estourou. Quando estoura a Segunda Guerra Mundial, alguns que antes de ser capturados, eles vão dizer, olha, eu vou fugir daqui. Eu vou fugir para a Palestina, lá eu vou estar seguro. E eles começaram a fugir para a Palestina. Outros não tiveram tanta sorte, foram capturados, foram colocados no gueto, depois do gueto foram levados para os campos de concentração e foram mortos no campo de concentração. Aí eles começam a ocupar a Palestina. A criação, a guerra termina em 1945. Então, a partir daí nós vamos ver a transformação daquela região. Uma região que era totalmente ocupada por palestinos, ela vai começar a ser ocupada por israelenses. Israel chega lá. Na tela para vocês. Nós temos aqui, ó. Olha esse mapa aqui. Aqui é o assentamento judeu, o azul, e o vermelho o assentamento palestino. Perceba que em 1947, o assentamento palestino era de quase toda a região. Percebam vocês que estava quase toda a região. O assentamento judeu só era de pequenas faixas de terra que eles tinham comprado aqui na região. Bem pequeno. Quando chegou em 1947, que tem um plano de partilha, que nós vamos já entender como é que se dá esse plano de partilha, que aí nós vamos ter a ONU entrando nesse plano de partilha, aí nós vamos ter que a maior parte da terra deixa de ser palestina e se torna judaica. A maior parte da terra. E hoje, como é que está? Hoje, basicamente, os palestinos estão esmagados, são minoria lá naquela região. Estão aqui nessa região aqui que é chamada de faixa de Gaza, e estão em outras regiões espalhadas e cercadas por judeus, e cercada pelo esse ódio, e cercada pela perseguição. Então é um povo... Porque nós tivemos a ONU, no mesmo momento que ela cria a colonização judaica, ela disse que também iria criar a colonização palestina. Mas isso não foi realidade, não se torna realidade. Então os judeus passaram a ocupar cada vez mais esse território. Os judeus passam a ocupar cada vez mais esse território. E os palestinos ou fogem para os países vizinhos, os países árabes vizinhos, ou eles vão sendo esmagados em pequenos grupos. Na tela. O fim da guerra e a morte de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas, 1/3 da população judaica. Imagina, gente. Vamos aqui, fazer a divisão aqui. Aqui. 1, 2, 3. Pelo mundo, 1/3 dessa população judaica foi morta, ficando 2/3. Sobrando 2/3 dessa população. Foram mortas no campo de concentração. Aqui há as barbaridades do campo de concentração. Fome, frio, câmara de gás, tiro, valas. Eram queimados os corpos, as atrocidades que foram cometidas na Segunda Guerra Mundial. Esse impacto contribuiu para que fosse aprovada pela ONU a criação do Estado judaico na Palestina, em 29 de novembro de 1947. Lembra que o mapa nós estamos falando aqui, ó, em 1947? Aqui, então, é a partir de 29 de 11 de 1947. É criado, então, sob interferência da ONU, da Organização das Nações Unidas.
David Ben Gurion. Quem é esse cara? Líder judeu, David Ben Gurion, proclamou a criação do Estado de Israel em maio de 1948. Então, novembro de 47, é criado o Estado judaico na Palestina, e em 1948 ele proclama a criação do Estado de Israel. A partir dessa data, milhares de judeus de todo o mundo migraram para Israel. Então os judeus estavam espalhados, lembra da diáspora? Estavam espalhados pelo mundo. E eles precisavam de um Estado. E agora então, eles têm um Estado próprio. Eles passam a ter um país próprio. Os judeus, que era um povo que conseguiu deixar viva a sua cultura, seus costumes, ao longo de tantos séculos, agora eles teriam também. Eu quero falar para vocês, meus queridos alunos, que os judeus também tinham direito a ter uma terra. Historicamente, eles foram expulsos da terra. Só que o grande problema é que a terra para onde eles queriam voltar já havia sido ocupada. Já havia sido ocupada. Igualmente, hoje, você morar numa casa, está morando numa casa, e alguém que já morou lá um tempo atrás chegar e, olha, aí era a fazenda do meu bisavô e tudo, desocupa porque eu quero ocupar novamente isso aí. O histórico. Isso causa um conflito muito grande. Na tela? Isso provocou conflito com a população árabe, que habitava a região havia muitas gerações e há décadas reivindicava a criação de um Estado palestino. Os árabes também queriam o Estado palestino. Enquanto os judeus queriam o Estado de Israel, os árabes reivindicavam um Estado palestino independente. Assim teve início uma longa série de conflitos entre os árabes e os israelenses. Então, vocês percebam esse conflito entre árabes e israelenses? Conflito que começa há 4.000 anos atrás e se estende até o século XXI. É um conflito muito longo. Em contrapartida, a criação do Estado de Israel, nós temos aí o povo palestino também lutando por um Estado palestino. A necessidade de uma Palestina livre, uma Palestina independente. Esse povo também está sem terra, está sem pátria. Se os judeus estavam sem pátria, o povo árabe também dessa região estava sem pátria. E eles precisavam de uma pátria. A decisão da Organização das Nações Unidas também previa a fundação de um Estado árabe palestino na região da Palestina. Mas o que se conseguiu foi justamente o contrário. Lideranças de Israel, apoiadas pelos sucessivos governos dos Estados Unidos, aproveitaram o conflito árabe-israelense. E com isso, meus alunos, olha lá o mapa, vamos voltar lá no mapa, e com isso eles foram expandindo as suas terras para o que tem hoje, sob o apoio dos Estados Unidos. Houve confronto armado contra grupos palestinos para expandir o território israelense, expulsando os árabes da região. Qual era a intenção deles? Vamos expulsar os árabes, né, dessa região da Palestina, vamos expulsar eles e nós vamos ocupar todo e fazer um Estado judaico. Só que os árabes que estavam ali não vão sair de bom grado, vão resistir e vão dizer, aqui é minha terra, aqui também eu já estou há milhares de anos. Desde a ocupação, que nós já estudamos em aulas passadas, lembra da ocupação árabe e tudo? Lembra das cruzadas? As cruzadas, elas lutavam contra quem lá em Israel? Contra os árabes, ou seja, os árabes já estavam lá há muitos anos lá nas cruzadas. Lá desde as cruzadas, os árabes já estavam em conflito lá.
E esse conflito, ele vai se estender de séculos em séculos. Até que depois da Segunda Guerra Mundial, a volta do povo judeu vai intensificar esse conflito. Um povo sem terra vindo ocupar uma terra que já tinha povo. Agora, o povo que estava assentado em sua terra é o povo que vai ficar sem terra. Coisa estranha, né? Na tela. Banidos de seu território, milhares de palestinos espalharam-se pelo país árabe vizinho. Então, os palestinos aí vão ser... Aqui nós vamos ver a sequência direitinho. E por outras nações do mundo passando a reivindicar o direito a uma pátria. Então aqui, ó, eles ocupavam, em 1947, nós vamos ter aqui, eles ocupavam uma grande parte aqui da Cisjordânia e uma grande parte da faixa de Gaza, e aqui na fronteira com o Líbano também. Aí eles já vão ficar só com a Cisjordânia e com a faixa de Gaza, e com isso eles vão perdendo espaço. Eles vão perdendo espaço cada vez mais. Vão ficar com a faixa de Gaza e com parte da Cisjordânia. E cercado pelo povo de Israel. Pois é, pelo Estado de Israel. Porque o Estado de Israel ele vai ser reconhecido pelos Estados Unidos. A luta entre árabes e israelenses tiveram um momento drástico marcado pelo ódio extremista de organizações guerrilheiras palestinas, como foi o episódio do assassinato dos atletas judeus dos Jogos Olímpicos de 1972. Aqui, gente, esse atentado de Munique, eles vão invadir o hotel e nós vamos ter o assassinato de atletas. Era o mundo inteiro olhando. Começa também o terrorismo, as guerrilhas palestinas, que era uma forma de resistência também deles. Israel se torna um dos melhores e mais treinados exércitos do mundo. Inclusive, hoje, o sonho das pessoas que trabalham com essa questão de tática de guerrilha urbana também seria fazer um curso em Israel. Irá fazer um curso em Israel. Aqui a estrela de Davi, simbolizada por armas, por cerca divisórias. Os israelenses promoveram ações brutais contra a população palestina. Então, há uma contrapartida, inclusive, com bombardeios e tudo, como o massacre dos campos de refugiados de Sabra e Shalita, ao sul do Líbano, em 1982. Então, há uma violência de todos os dois lados. Eles não se entendem. Nós vamos lá em 1967, a Guerra dos 6 Dias. Foi o ataque realizado por Israel para conseguir a tomada de territórios de vários países da região. Israel, ao ocupar a região que eles foram assentados pela ONU, eles não se contentaram. 47, eles vão ocupando, vão crescendo território. E nós vamos ter a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, justamente ela visava isso. Nós iremos ocupar outras regiões por segurança, eles colocavam isso, que era por segurança do país, iria ocupar as regiões que faziam fronteiras ali com Israel. Aí eles vão invadir os países vizinhos ali, que vai ser conhecido como Guerra dos 6 Dias. Na tela para vocês. Já a Guerra de Yom Kippur, de 1973, foi a tentativa frustrada desses países de retomarem para si os territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias.
Então esses países perderam para Israel. Como eu falei para vocês, Israel com um exército muito bem treinado, na Guerra de 6 Dias eles vão ocupar algumas regiões, eles vão ampliar o seu domínio. Aí nós vamos ter uma contraofensiva desses países árabes, mas não conseguiram rever suas terras. Aí é o conflito. Essa guerra do Yom Kippur leva também uma crise de petróleo na região. Então, a região conflituosa, historicamente conflituosa aquela região. Se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver que guerra naquela região já existe lá há mais de 4.000 anos. Território palestino. Como é que se dá a criação de um território palestino? Aí nós vamos deixar a guerra e vamos entrar nas negociações. Sucessiva negociação, Israel cedeu aos palestinos o controle da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Aquilo que eu mostrei no mapa ainda agora para vocês. Então eles disseram, olha, vocês irão ficar com a faixa de Gaza e a Cisjordânia, e nós iremos ficar com um outro. Inclusive eles tentam construir um muro, estão... há uma denúncia muito grande, principalmente na Cisjordânia, que eles estão invadindo o território que é palestino. Nesse território, há mais de 100 assentamentos, onde moram cerca de 300.000 judeus. A península do Sinai foi devolvida ao Egito, mas as colinas de Golã continuam sob domínio de Israel. Então, os palestinos tiveram. Até então eles tinham todo o território de Israel. Pertencia a ele. Agora, eles vão ficar com 2 pequenas faixas de terra. Vão ficar com a faixa de Gaza e vão ficar com a Cisjordânia. E com isso eles vão ser encurralados ali. Até porque, como o texto falou para vocês, mesmo sendo a região palestina, nós vamos ter assentamento israelense de mais de 300.000 pessoas nessa região. Aí é onde entra a tentativa dos Estados Unidos de mediar a paz, que nós vamos acompanhar nessa foto aí, que eu mostro para vocês agora, desses 3 líderes. 13 de setembro de 1997. Olha quantas décadas já passou, gente. Tendo como mediador o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, que é esse daqui, ó, presidente dos Estados Unidos. Arafat, que é esse daqui. E o primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin, que é esse daqui, assinaram o primeiro acordo de paz, chamado Acordo de Oslo, que era o início de uma negociação. Gente, nesse momento, lembro como se fosse hoje, parecia, a gente quando olhava para a televisão, achava que estava chegando ao fim esse conflito, que a paz iria imperar entre esses 2 povos. Em 1964, os palestinos vão fundar a Organização para a Libertação da Palestina, que é a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que vai ter o Arafat aqui, Yasser Arafat, que foi um grande líder palestino, como seu mais destacado líder. A partir de 1974, 10 anos depois, em 74, ano que foi a ONU como presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Arafat começou a buscar apoio internacional para a formação de um Estado palestino. Então agora é Arafat. Arafat, ele deixa um pouco o conflito armado e ele tenta, através da ONU, ele tenta convencer a ONU agora também criar um Estado palestino. Porque eles não são reconhecidos enquanto Estado independente. Israel estava reconhecido. Mas ele precisava criar esse Estado palestino. Ele precisava também criar um Estado para o seu povo.
Povo esse que estava se sentindo humilhado, desprezado, povo esse que via na beligerância, na luta armada, uma maneira de resistir a essa ocupação. Olhem na tela para vocês. Nós temos, então, a criação da ANP. O que é a ANP? É Autoridade Nacional Palestina, ANP. Entre as principais decisões do Acordo de Oslo estava a criação dessa Autoridade Nacional Palestina, que era uma instituição estatal que governaria o território sob controle palestino, que era justamente, qual era? A Cisjordânia e a faixa de Gaza. Cisjordânia e a faixa de Gaza. Lembrando aqui, nós temos Jordânia, nós temos a Síria, nós temos o Egito aqui, que fazem fronteira aí com essa região. Aqui Jerusalém, que eu falo para vocês aqui, ó, a questão de Jerusalém. Jerusalém fica numa área onde tem a dominação. Deixa eu apagar aqui para vocês olharem direitinho aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Para vocês observarem aqui, ó, Jerusalém. Jerusalém fica justamente aqui na fronteira, aonde cristãos, para entrar em Jerusalém, tem que passar tanto por região de sob domínio árabe, quanto domínio judeu. Olha a faixa de Gaza. Aí a foto da faixa de Gaza, que é uma terra para os palestinos, sob controle palestino. Faixa de Gaza aqui, que é virada também, tem uma vantagem de ser virada para o mar Mediterrâneo, para o mar Mediterrâneo aqui, então, só que a faixa de Gaza até hoje, ela ainda sofre ataque, ela ainda sofre ocupação pelo povo de Israel, que está crescendo e está ocupando essa região que é da Palestina, e cada vez mais eles lutam para não perder o seu território. E com isso fica uma região conflitante. Aqui, 2 anos mais tarde, em 4 de novembro de 1995, Yitzhak Rabin foi assassinado por um extremista judeu que se opunha à negociação de paz. Então, Yitzhak Rabin, que ele vai substituir, olha aí, Yasser Arafat, ele vai ser assassinado. Yitzhak Rabin, que é o líder dos judeus, vai ser assassinado por um extremista. Isso causa um conflito muito grande. Muito grande. Levantes palestinos, conhecido como Intifada, que são os levantes que têm guerra, terrorismo. As intifadas, elas envolvem várias coisas, vem sendo combatido pelos israelenses. O processo marcado por avanço e retrocesso, acordos firmados e não cumpridos, adentrou o século XXI. Gente, veja um conflito que começa no século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Conflito esse que vai se adentrar o século XXI. Com a morte de Yasser Arafat, em novembro de 2004, quem vai assumir a ANP vai ser justamente Mahmoud Abbas. Vai assumir no lugar de Yasser Arafat. Agora, imagine vocês, um conflito que ele começa com a passagem bíblica, aonde, segundo Gênesis, fala para Agar, escrava de Sara, deitar com Abraão e ter um filho, aonde nasce Ismael. A partir daí começa um conflito que dura mais de 4.000 anos. Imagine vocês. E que foi intensificado
dentro dessa região da Palestina vai ser intensificado devido à criação do Estado de Israel após a Primeira Guerra Mundial. E a criação do Estado de Israel resolveu, por um lado, vai resolver a questão do povo judeu, que foi perseguido na Segunda Guerra Mundial. Vem do movimento sionista. A perseguição a esse povo sionista, que é o povo judeu, vão fazer com que os judeus que estão espalhados pelo mundo também criem uma insegurança. E eles vão começar a partir para o Estado de Israel, comprando terra e depois ocupando com a ajuda da ONU. E lá em Israel, onde a maior parte da terra que era ocupada por palestinos, vai perder espaço. Vai perder espaço para o povo judeu, que vai chegar ao longo do tempo e lá vai se expandir. Os judeus, com o apoio dos Estados Unidos, criam um grande exército e esse exército vai subjugar e massacrar o povo palestino. Com isso, nós temos um histórico conflito entre árabes e palestinos na região de Israel. Meus queridos alunos, daqui a pouquinho nós vamos voltar para fazer uma revisão com vocês e após a revisão nós iremos partir para a atividade. Até lá!